Bom dia a todos. Essa é a nossa etapa 1 do trabalho final da disciplina de Sistema Agro-Silvopastoril. O trabalho sobre o banco de espécies, né, e falando também sobre uma futura proposta de um SAF na Estância Santa Rufina. A dupla que está fazendo o trabalho comigo é o Felipe Santana. Para começar, né, o trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de sistemas agroflorestais. O SAF ele é uma técnica de utilização da terra que ele vai combinar espécies lenhosas e ou florestais com espécies agrícolas e, em alguns casos, também espécies animais. Tudo depende de qual tipo do sistema agroflorestal que vai ser utilizado. Tudo isso, obviamente, numa unidade produtiva, né? O princípio central do SAF ele é produzir de acordo como a natureza produz. Promover uma integração entre esses componentes perenes e temporários vai acarretar numa imitação, vamos dizer assim, de um ecossistema florestal natural, mas formado através da influência antrópica. Então, essa interação dessas espécies, ela promove interações que são muito positivas. E acaba acarretando uma sustentabilidade ecológica e econômica. Então vai ajudar muito, vai melhorar tanto a UPA, vai melhorar o ecossistema num todo e também vai auxiliar a questão do produtor. A técnica utilizada no SAF, ela vai em contrapartida à agricultura convencional, essa tradicional que a gente vê. Porque a agricultura convencional ela simplifica muito a questão ambiental, ela visa muito de uma maneira muito simplista, muito simplificada. Então isso acaba acarretando numa dependência muito alta de insumo externo. Então o SAF é exatamente o oposto. Ele visa potencializar os processos naturais que podem ocorrer dentro daquele ecossistema, como a regeneração do solo, fotossíntese eficiente e o aumento da biodiversidade. Então, tudo isso acaba fazendo com que o SAF ele se torne uma alternativa muito produtiva, que vai aliar tanto a conservação, como eu comentei, tanto a conservação daquele ecossistema, quanto um bom rendimento, tanto para o ecossistema quanto para o produtor. Dentro dos fundamentos centrais do SAF, né, a gente tem a sintropia, que é um conceito já antigo e que na década de 70 o Ernest Gotch trouxe para a agricultura, né? Que formou, ele que elaborou o conceito de agricultura sintrópica. A sintropia nada mais é, bem como está dito ali, é uma tendência natural das coisas a se organizarem de uma maneira complexa. É exatamente o oposto da entropia, a desordem. Então a agricultura sintrópica é onde é realizado um manejo que estimula uma regeneração natural. Cada espécie vai ter uma função específica, como se fosse uma engrenagem dentro do relógio. Uma vai girar e vai influenciar as outras a girarem até que mexa um ponteiro. E aquele ponteiro vai influenciar em algo. Então, tudo acaba fechando um ciclo dentro daquele ecossistema. Essa é meio por cima o que seria, né, o que é a agricultura sintrópica. É onde está tudo mesmo complexo, está organizado e uma auxilia a outra, uma função acarreta em outra. Dentro dessas funções também acontece a sucessão ecológica, que ela é uma substituição gradual de espécies ao longo do tempo. Tudo isso acontece devido a uma perturbação que acontece naquele ambiente, fazendo com que seja possível que espécies pioneiras surjam. Por que torne possível? Porque as espécies pioneiras elas não são competidoras, elas são muito fracas no âmbito de competição. Então elas vão aparecer posteriormente uma perturbação no ambiente. E a função delas é preparar aquele ambiente para que as outras espécies, que são as mais exigentes, as tardias, possam surgir. Então, quando o produtor consegue entender toda essa parte, fazer um manejo do tempo e do espaço que ele tem, que ele tem livre, né? Que ele tem ao alcance dele dentro daquela UPA, ele vai conseguir fazer esse manejo como aliado e vai melhorar muito, novamente, bater mais uma vez na tecla, vai melhorar muito tanto o rendimento do ecossistema quanto o rendimento dele. Ainda dentro desses fundamentos, a gente tem a estratificação vertical, que o nome já fala muito, já dá a entender. É uma distribuição das plantas em estratos, baixo, emergente, médio, alto. Tudo isso as espécies vão ser classificadas assim de acordo com a exigência de radiação solar que ela vai ter. Então, quando o produtor também entende isso e consegue fazer um planejamento de espaçamento e sombreamento bem elaborado, ele consegue esse equilíbrio e produtividade, porque não vai ter competição entre as espécies, né, por radiação solar.
Então, ainda tem, a gente fala um pouco sobre a biomassa e a ciclagem de nutrientes, né? Então, as podas que podem ser feitas dentro daquele SAF, a serrapilheira produzida por N espécies, mas principalmente por espécies florestais e ou lenhosas, vão acarretar numa adubação verde, né? Então, forma um solo vivo e estruturado. E essa decomposição dessa matéria orgânica da própria serrapilheira já vai entregar nutrientes por solo, vai causar uma fixação de nitrogênio pela decomposição, vai fazer um sequestro de carbono. Então, os autores ali citados, Stenbock e Vesani, eles tratam muito sobre isso. O solo tratado como um organismo ativo. Então ele vai ser alimentado para alimentar. Volta a parte da agricultura sintrópica. Fecha um ciclo. Tudo influencia. Passar para o Felipe, que ele vai comentar um pouco agora sobre a diversidade de espécies e os tipos de SAFs que a gente pode encontrar. A diversidade de espécies consiste em misturar plantas agrícolas junto com florestais, frutíferas e forrageiras. Traz como benefício a redução de pragas e doenças, estabilidade produtiva e sequestro de carbono, além da ampliação dos serviços ecossistêmicos. Além disso, traz um outro benefício que traz a produção de alimento humano, tanto para consumo quanto para comércio. Vai produzir alimentos para animais, que também vai ter uma subsistência ou para comércio. Pode ter extração de madeira, vai produzir sombra, o quebra-ventos também, e além de ajudar na regulação microclimática do local. Nós temos três tipos de safras, que é silvio-agrícolas, né, que é espécies lenhosas mais agrícolas, silvipastoris, que consiste em espécies lenhosas, mais pastagens e animais, e agro-silvipastoris, que é a integração dos três componentes juntos. A implantação desse SAF vai precisar ser adaptado conforme a adaptação do seu bioma, né? Incluindo o tipo de solo, o clima e o objetivo que o produtor que o produtor tem em mente. No Rio Grande do Sul, tanto no Pampa, no bioma Pampa quanto na Mata Atlântica, a instalação de SAFs tem ajudado na restauração de áreas degradadas, quer dizer, e além de ajudar no fortalecimento da agricultura familiar. A nossa área de estudo foi feito na Estância Santa Rufina, está localizada na BR-293, na região conhecida por região do Sarandi. Essa área está dentro da APA do Ibirapuitã, ela está a 25 quilômetros do centro da cidade, no sentido Livramento Quaraí, e, e a cultura principal ali nessa área implantada foi as oliveiras, consorciando com o campo nativo e a Zevem anual, que foi implantado no segundo ano após as oliveiras, e desde então ele vem só Também. utilizando semeadura natural. A área inicial foram 4 hectares foram implantados, conforme o croquis ali mostra a área inicial ali em vermelho, no total. Dessa área total das 4 hectares, 2,8 hectares ali, que está marcado com a tonalidade um pouco mais alaranjada, que Azul. essa área foi perdida, a implantação de oliveiras, segundo o produtor, por causa do muita incidência de formiga. Né? Ela já tem 7 anos implantado do total, dos quais na área verde ali, com marcação azul externa, é a área que agora está que foi preservada, que ele mantém até hoje. Dessa área ele já produziu, ele já colheu frutos do ano passado. Bom, falando sobre a descrição dos atributos funcionais e também sobre a síntese escrita da planilha, que a gente acabou juntando, porque o pedido é muito parecido das duas, né? E até para preencher a planilha a gente acaba descrevendo os atributos das espécies. O carro forte, né, vamos dizer assim, da área em questão que vai ser trabalhada é a oliveira, né? Ela é uma espécie perene de ciclo longo da família das oleáceas. Ela tem porte de médio a alto, ela pode ir de 3 a 8 metros de altura. O crescimento inicial dela é bem lento, mas as raízes são profundas também. A estratégia fotossintética dela é C13, então ela é bem adaptada a clima ameno.
A recomendação do plantio dela é para solos francos, num geral. Principalmente os franco-argilosos, mas ela também é recomendada para franco-argilosos, arenosos, franco-arenosos, solos francos, num geral. De preferência bem drenados e também férteis. A propagação dela comumente é realizada via estaquia e ou enxertia, né? A primeira frutificação dela, teoricamente, né, segundo a bibliografia, se tudo for seguido conforme o recomendado, pode ocorrer ali entre o terceiro e quarto ano após o plantio. Dentre as funções ecológicas que a oliveira ela dispõe, além da produção de azeitona, seja de mesa ou para produção do azeite, ela também pode fornecer um sombreamento, proteção do solo, sequestro de carbono através da serrapilheira. Entre as espécies observadas ali nesse SAF, nós encontramos a grama furquilha, trevo rio-grandense, além do azevém, que foi implantado no segundo ano da implantação das oliveiras. A grama de forquilha, ela tem boa resistência ao pastejo e ao pisoteio. Tolerância moderada na seca e preferência por solos um pouco mais drenados. Tem uma boa produção de biomassa na primavera-verão e tem um sistema radicular mais profundo que ajuda na estruturação do solo e a secagem de nutrientes. O trevo rio-grandense da família Fabácea é adaptado a solos mais úmidos e bem drenados também. Ele tem uma boa fixação biológica de nitrogênio e alta proteína bruta. Ele funciona bem consorciado com gramíneas. O azevém foi implantado, como eu já disse, no segundo ano da implantação do SAF. Ele tem um hábito ereto, alta tolerância ao pastejo e à poda, um valor nutritivo elevado de 18 a 24% de proteína bruta e mantém produtividade sob sombreamento, sombreamento leve. Além dessas espécies, também nós observamos espécies arbustivas e campestres, que seriam xirca, gravatá, barba de bode, macega estaladeira, flechilha. E só que essas espécies ela tem uma importância ecológica, mas entretanto elas são espécies que não são de muito interesse para o produtor, pois ele não aproveitaria ela para comércio e nem é muito atrativa para os animais, para alimentar animais, mas como eu disse, ela tem a sua importância ecológica dentro do sistema. Na proposta de um SAF, ela não é tão atrativa por não ter valor forrageiro e não produzir nada, né? Ela vai, no máximo, em algumas folhas que vão cair, produzir uma quantia baixa de serrapilheira. Mas numa proposta para um SAF, visando uma produção, essas espécies não são, né, atrativas para o produtor. Bom, essa foi a nossa etapa 1 do trabalho. Essas são